E, eu nem sabia que tinha dia do orgasmo. Não sabia disso. Tem dia de tudo, né? Tem dia, tipo, dia da sola do sapato, tem dia do... Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Café Trans. Estou aqui com ele, meu convidado de honra hoje, vice-diretor executivo de uma ONG que visa a empregabilidade de pessoas trans, travestis, intersexo e não binárias. Além disso, ele também atua como uma voz ativa a essa comunidade através de palestras, workshops, treinamentos e consultorias em geral. Os hobbies, violão, canto e já escrevi um livro. Estou muito curiosa para saber essas coisas. Queria agradecer Eric de Oliveira Martins. Eric Oliveira, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado. Estou muito feliz de ter participado. Eu estou muito feliz ainda, gente, porque é o primeiro homem trans que está participando do Café Trans. Para mim isso tem um significado gigante. Estou muito feliz com a tua presença. E, bom, a gente pode começar falando sobre o seu cargo de vice-diretor executivo, porque com essa idade, gente, o Eric já vai falar aqui, eu tô assim, pasma com isso. Você quer discorrer aí sobre isso daí, Eric? Tá, bom, eu tenho 21 anos. Acho incrível, gente, 21 anos já tá nessa estrada de uma forma tão profissional. Fala aí. Eu entrei na ONG Projeto Transpor quando eu tinha 19 anos. Como gerente de talentos. Eu descobri a ONG através de um amigo meu. Eu trabalhava com recrutamento e seleção. Ah, já trabalhava em RH. Assim. E aí eu estava ajudando esse amigo a arrumar o currículo dele, a preparar ele para uma entrevista. Esse amigo meu é trans também. E aí ele tinha acabado de passar por um ciclo da Transpor. E ele falou, cara, dá uma fuçada no Instagram dessa ONG aqui. E eu acho que tem a sua cara que você ia amar se voluntariar lá. Eu mandei uma mensagem e estavam precisando de uma pessoa voluntária para administrar o banco de talentos das pessoas que passavam pelos ciclos, então foi ali que eu comecei. Então, o que eu fazia, né? As pessoas passavam pelo ciclo, e como é que funciona esse ciclo? A gente ajuda as pessoas trans, travestis, intersexo e não binárias a formular um currículo do zero, a criar um perfil no LinkedIn, usar o LinkedIn a favor delas, e se preparar para entrevistas, dinâmicas de grupo, enfim, para conseguir passar em processos seletivos. E aí, depois que elas concluem esse ciclo, elas ficam com o currículo no nosso banco de talentos. E a gente faz parceria com várias empresas. E essas empresas, elas passam para a gente algumas vagas e tinha que ter alguém para conseguir fazer essa ponte, né? Então, as empresas passavam vagas, alguém precisava olhar no banco de talentos quem era que era aderente a essa vaga. Sim. E aí, eu entrei para fazer isso. Só que passou-se o tempo e eu comecei a pegar cada vez mais coisas para fazer. Então, de repente, eu estava sendo responsável por ver qual empresa que era aderente a nossos valores, quem que fazia sentido para se voluntariar na ONG ou não. E aí, quando a gente viu, eu já estava com o papel de vice-diretora. E eu só não estava com o nome. Mas o cargo era exatamente o que um vice-diretor faz. Exatamente. E aí, a fundadora da ONG, a Bárbara, um dia a gente estava numa reunião, que eu fazia inclusive reuniões frequentíssimas com ela, falou pra mim, olha, eu queria te convidar para ser nosso vice-diretor, e eu na hora pensei, não, muita responsabilidade, eu sou muito novo para isso, não. Ela falou, mas escuta, você já é vice-diretor. E aí eu falei, então sim, já que eu já sou. Tipo, só tá pondo um título, mas é o que eu já faço, então... E aí eu topei. Ai, que máximo. E aí desde então, eu tomo todas as decisões estratégicas junto com ela. Então, assim, as empresas que querem fazer parceria com a gente, eu converso com a pessoa responsável para entender se é uma empresa que realmente está interessada em diversidade e inclusão, de fato, ou é uma empresa que só quer falar, olha, fiz uma parceria com uma ONG que quer empregar pessoas trans e depois publicou na rede social e dane-se, sabe? Sim. Porque tem muito disso. Aquelas as red flags que falam, Exatamente. Né? Então, o meu papel ali é muito disso, para entender isso das empresas, pessoas que querem se voluntariar, se não são pessoas que só querem colocá-la no LinkedIn, que são voluntárias de uma ONG que visa a causa trans, Sim. se elas são pessoas que realmente estão comprometidas com a causa ou não. Várias coisas nesse sentido, além das questões burocráticas, né? Que Nossa, tem muito. Baita de um trabalho isso daí, meu. Hoje eu me dedico integralmente a transpor, assim, não consigo fazer nada além disso. Porque é muito trabalho. Assim, com o tempo, eu fui cada vez mais me dedicando até que chegou um momento em que eu fiquei só nisso.
E aí eu fico 100% nessa parte, ainda faço a parte dessa questão dos talentos, né, de olhar para o banco de talentos, de indicar as pessoas para vagas de empresas parceiras, enfim. E são sempre talentos, você indica, por exemplo, esses talentos para empresas parceiras, mas são talentos que passaram pelo ciclo de consultoria de posicionamento profissional. Exato. E aí eu acompanho o processo seletivo dessas pessoas, se passou e se não passou, por que não passou. E se passou os 6 primeiros meses de contratação, eu também acompanho. Ai, que legal. Se teve algum desconforto na empresa, qual foi o desconforto, como é que a gente pode resolver. Justamente porque os primeiros meses é aquela coisa, né? Não tem ainda um vínculo com a empresa. Às vezes a empresa não está preparada para receber aquela pessoa trans. O nome não está retificado, o que vai fazer? Então, muitas dessas coisas a gente acaba fazendo isso para acolher aquela pessoa que foi contratada. Então, a gente faz esse acompanhamento justamente por isso. Então, acaba que eu ainda tenho muito desse papel. Então, eu acabo fazendo um pouco de tudo. Nossa, bastante coisa. E aí é a gente difícil faz essa questão da isso. empresa, né? Porque mesmo as empresas que têm ali os comitês de diversidade e inclusão e tal, mas quando elas recebem pessoas trans... Sim. Eu já ouvi muitas histórias de que falam, aconteceu isso. Eu falo, mas como é que aconteceu isso numa empresa que está aplicando essas coisas, está sempre engajando os seus colaboradores, as suas colaboradoras a entender essas questões, mas mesmo assim elas acabam com muita frequência sofrendo microagressões dentro desses ambientes corporativos. E como é que você fala que você faz esse acompanhamento de até 6 meses, né, para ver direitinho? Deve ter muitos casos assim, não é? Sim. Não é raro? Não é raro. Já aconteceu, por exemplo, de a gente ter uma pessoa que, sei lá, deram um uniforme feminino, mas a pessoa se identificava com o gênero masculino, ou vice-versa. Então, mas não trocavam o uniforme porque a pessoa não tinha o nome retificado. Então, assim, não dava para dar outro uniforme. Então, assim, deu o que fazer, sabe? Então, tipo, coisas muito bobas, assim, que é só um uniforme, sabe? Era uma burocracia básica para resolver, Mas, assim, coisas que a gente precisa ficar, sabe, resolvendo. E a pessoa sofre muito com isso, porque, querendo ou não, é uma roupa que é mais justa, que causa disforia, causa desconforto. Não é uma coisa simples para a pessoa passar, né? É simples para a empresa resolver, mas para a pessoa que está passando não é simples de passar. Sim. Então, assim, para a gente é muito doloroso ter que resolver esse tipo de coisa. E assim, nossa, é um estresse diário. Assim. Imagina. A gente sempre fala que é um trabalho muito de formiga que a gente faz, porque assim, a gente vê que ainda tem que resolver uma questão tão básica quanto de um uniforme, ou um nome num crachá, que é só um nome num crachá, não tem nada... É só imprimir ali o nome, colocar, se a pessoa tá falando que ela é tal pessoa, ela é tal assim, pessoa. Tem empresa hoje que coloca apelido no crachá, sabe, assim, e aí tem outras empresas que precisa ser o nome que tá no RG. Então, assim, são coisas que às vezes a gente fica tipo, meu Deus, por que eu tô tendo que ter essa discussão, sabe? Nossa. Então, assim, tem algumas coisas que realmente são bem frustrantes. Mas, assim, é um trabalho que, mesmo assim, no fim do dia, é muito recompensador. Porque, mesmo assim, quando a gente sai, por exemplo, das sessões de consultoria, a gente sempre fala, é unânime, assim, entre as pessoas voluntárias, que por mais cansado que a gente esteja, porque sempre são sessões à noite, né? Então, por mais cansado que a gente esteja, a gente entra na sessão de um jeito e sai com a energia totalmente renovada, Olha, assim. que legal. Porque é completamente recompensador a gente saber que a gente está ajudando aquelas pessoas. Sim. Sabe? Então, por mais que a gente se estresse com as empresas ou se estresse com burocracias, assim, a gente sabe que a gente está fazendo a diferença de alguma forma. E isso pra gente muda tudo. Com certeza. E gera essa representatividade incrível, né? Sim. De você estar sempre conseguindo dar um lugar, um espaço para um talento ali determinado. E isso faz uma baita diferença. Por isso que é recompensador, né? E todo mundo sente isso. Com relação a que você fala das empresas parceiras, como é que elas entram, vamos dizer assim, na cartela de parceria da Transpor? Que tipo de avaliação vocês fazem? Como é que fala, essa empresa agora é parceira? Como é que funciona isso?
Então, muitas vezes, as pessoas que são nossas voluntárias acabam comentando na empresa que elas trabalham, e aí as empresas querem fechar parceria com a gente. Então, elas vêm atrás da gente. Um dos principais vínculos é esse mais geral, direto. Já é um... Às vezes acaba acontecendo uma pessoa isso. voluntária que traz um nome junto dela. Exato. Ou às vezes, assim, uma pessoa que passou por um ciclo com a gente conseguiu uma vaga em alguma empresa que não era uma empresa parceira, mas comentou que passou por nosso ciclo, e a empresa falou, nossa, que legal essa ONG, deixa eu dar uma olhada, quis fechar parceria, e aí vem conversar com a gente. Dificilmente a gente vai atrás de uma empresa para fechar parceria. Esse não é nosso foco. Até porque se a gente tem que ir atrás de uma empresa para fechar parceria, a gente já entende que não faz muito sentido. Sim. Então, assim, a gente sempre fala que o nosso foco não é quantidade, é qualidade, tanto no número de pessoas que a gente atende, quanto no número de empresas que a gente tem parceria. Então, assim, sim, a gente tem parceria com empresas de grande porte. Então, a gente tem, assim, parceria com o TikTok, com o Magalu, com a Pepsi, com o Kimberly-Clark, assim, com várias empresas grandes. Mas, assim, o nosso foco não é ter com muitas empresas, mas sim com empresas que, de fato, estão engajadas com a causa. E aí, as empresas, elas vêm atrás da gente, justamente nessa ideia de empregar mais pessoas que sejam trans ou que sejam travestis, intersexo, não binárias, ou então de letrar as pessoas que estejam lá dentro, para preparar também o ambiente antes de empregar alguém, né? Porque também isso é muito importante. Sim, tem que preparar. Não adianta só a gente jogar lá uma pessoa trans e falar, olha, empreguei, e aí essa pessoa sofrer tudo que há de ruim lá dentro. Então, mesmo assim, sabendo que é uma empresa que tem a bandeira LGBT, exatamente. Mas a gente sabe que as pessoas ali precisam ser letradas. Exato. Não é uma coisa assim. E ainda mais empresas grandes, né? Porque, assim, quanto maior a empresa, mais sofre o risco de acontecer alguma coisa, porque, assim, são muitas pessoas. Então, assim, a gente não tem como garantir que todo mundo ali vai respeitar. Então, assim, a gente precisa ter um trabalho maior de letramento. Tanto que por muito tempo, um dos nossos requisitos para fechar parceria era a gente dar uma palestra para as pessoas sobre o básico, assim, o beabá, sobre essa questão, né, do mundo LGBT, assim, é questão muito, muito básica mesmo, só para as pessoas entenderem aonde elas estão colocando o pé. Explicando o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. Só aquela coisa de, tipo assim, galera, pelo amor de Deus, O sabe? que é trans, assim, o que é cis, né? Coisas básicas. Coisas muito básicas, porque assim, a gente sabe que como se respeita um pronome, sabe? Porque a gente sabe que vai ter gente que não vai respeitar, às vezes por ignorância, que a gente sabe que existe, mas também para mostrar que, assim, a empresa também não vai tolerar quem não é ignorante e só está escolhendo não respeitar, porque tem muito disso, né? Então, assim, a gente vai muito por essa questão também. Então, hoje, por exemplo, as conversas que a gente faz, tanto eu quanto a Bárbara, né, que é a fundadora, são muito nesse sentido de entender com que pé de maturidade em questão de diversidade a empresa tá, e o que a empresa está disposta a fazer. Então, hoje, o que a gente fez? Justamente nessa questão, né, de mudar da quantidade para a qualidade, a palestra que a gente faz, para fechar essa parceria e tudo mais, a gente coloca como opcional, porém paga. E aí, para conseguir ter dinheiro para a ONG. Entendi. E aí, o que a gente faz? A gente começa a ter uma ideia do que a empresa está disposta a fazer, se a empresa topa essa palestra ou não. Então, se a empresa já fica tipo, mas essa palestra é obrigatória, a gente já consegue entender o quanto que essa empresa está disposta, porque é um valor super simbólico, essa palestra que a gente faz. Se a gente fosse cobrar essa palestra como uma consultoria cobraria, a gente cobraria, tipo, 3, 4 vezes mais o valor que a gente cobra. Então, assim, se a empresa já torce o nariz, a gente já entende onde que ela está disposta a ir. Sim. Se ela já se empolga, se ela já vamos resolver e não sei o que, a gente já começa a entender aonde que ela está pensando em chegar. É claro que não é o nosso único requisito, o nosso único critério de avaliação, tem muitas outras coisas. Se já tem pessoas trans lá, se tem, por exemplo, um comitê de diversidade, como é que é esse comitê, como que é organizado, como é que funcionam os benefícios, tem abertura com fornecedor de benefícios para, por exemplo, pessoas que não têm o nome retificado, como é que funciona a licença parental, etc, sabe? Esse tipo de coisa para entender. As pessoas estão preparadas para, se não tem nada disso, negociar? Não sei nem como é que faz, depois eu vejo.
pessoa não tá interessada, Sim. sabe? Então, assim, a gente vai muito sentindo ali. Você percebe a diferença entre ser uma empresa que emprega a diversidade e uma que emprega a inclusão. Exatamente. São coisas diferentes, né? Então, Ter pessoas assim, trans no seu corpo de colaboradores não significa que você é uma empresa inclusiva. Exato. E aí que vocês vão percebendo isso. Você já fala, você tem trans, você tem 4 funcionários trans, mas, puxa, você não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então você só está ali recebendo para falar que tem. Mas você não está preocupada no bem-estar dessas pessoas. Exato. Então, assim, já conversei com empresas em que, tipo, falaram pra mim, não sei nada disso que você tá falando, mas quando chegar uma pessoa trans, eu vejo como eu resolvo. Até lá, ela vai ficar sofrendo transfobia. Gente, não é assim. E aí, você depois resolve, sabe? Tipo, não vou, desculpa. Não vou indicar alguém pra sofrer transfobia aí. Isso, são coisas muito simples. Tipo, por exemplo, é antiético. É que nem uma pessoa... exatamente. E tem gente que não percebe, às vezes, coisas que são coisas simples. É o que você falou, às vezes coisas, tipo, não tô acreditando que eu estou tendo esse diálogo com essa pessoa com relação a isso. Tipo, um nome de crachá. Ou então, como é que... É exatamente, depois eu vejo, se a gente contratar... Mas, por exemplo, entra uma pessoa não binária, você não sabe nem como é que você vai orientar aquela pessoa, como é que as pessoas vão receber aquela pessoa no sentido de utilizar o toalete. Se nem tem essa cultura lá dentro, e já começa uma agressão absurda aí. Então, realmente não tem essa de depois. Você tem que estar preparado tudo antes. Exato. Né? Que é com relação a esses treinamentos que vocês fazem, né? Esses letramentos. Sim. E aí, assim, é muito disso. A gente olha muito por esse lado e as pessoas voluntárias também. Por quê? As pessoas voluntárias vão ter contato direto com o público que a gente atende. Sim. Não dá pra gente aceitar uma pessoa voluntária que não respeita os pronomes, que vai, por exemplo, a gente vai correr o risco de desrespeitar alguém na sessão, que não tem nenhum contato com pessoas da comunidade, que tá ali só porque realmente quer colocar no LinkedIn, que legal, olha como eu sou aliado, não sei o que lá. Sim. Porque, gente, as pessoas que a gente atende já são um público vulnerável, sabe? Assim, a gente já tá falando de pessoas que são colocadas em situação de marginalidade desde sempre. A gente não pode criar um ambiente que a gente fala que é um espaço acolhedor e, de repente, essas pessoas vão se deparar com alguém que está desrespeitando elas. Hostil, Então, assim, a gente também toma muito cuidado com as pessoas que a gente traz para dentro da nossa ONG. E aí a gente tem conversas, assim, que eu e a Bárbara, a gente fala que a gente dá um balde de água fria nas pessoas, assim. A gente fala de realidades duras que a gente já viu, coisas que a gente fala de coisas muito boas que a gente já viu, histórias de superação que a gente já viu, que são muito lindas, mas também a gente já fala de coisas que são pesadas, histórias pesadas. A gente já perdeu pessoas para o suicídio que a gente atendia. Então, assim, não é uma coisa muito, flores, olha como a gente atende as pessoas e é legal, e emprega a galera. Tipo, não é assim que vocês funciona. estão vivendo a realidade da coisa. Exatamente. Né? Então, também tem a questão do preparo emocional. Às vezes, assim, nem todo mundo está preparado emocionalmente para lidar com os atendimentos que a gente faz. Às vezes, assim, eu e a Bárbara, a gente sempre fala, se a gente não fizesse terapia, tem coisa que a gente não ia aguentar lidar. Então, assim, tem coisas que a gente precisa também falar isso com quem vai querer se voluntariar, porque não é simples, sabe? Assim, tem muitas coisas que envolvem a nossa ONG, que a gente precisa deixar todo mundo ciente. Então, assim, a gente tem pessoas que estão desde o começo na ONG, que já, assim, estão calejadas de tudo e sabem como é. Quanto tempo tem a ONG? Tem 3 anos, fez 3 anos agora em julho. E assim, estão calejadas, sabem como é. Eu vi um post no Insta de vocês, de 3 anos, é verdade. Isso, e aí assim, a gente sabe como é, tem uma rotatividade muito alta de pessoas voluntárias, justamente porque assim, a gente sabe, quando a gente tem muita coisa para lidar na nossa vida, boleto, faculdade, trabalho, casa para cuidar, filho, várias coisas, a primeira coisa que a gente vai abrir mão é o voluntariado, a gente entende perfeitamente isso. Tanto que a gente não coloca, por exemplo, você tem que se dedicar no mínimo 6 horas por semana. Não, ainda mais quando é um voluntariado de uma comunidade que a pessoa não faz parte. Talvez, exatamente. Né? Uma pessoa cis, hétero ali. Exato. Menos ainda vai se engajar naquilo. A gente sempre coloca, tipo assim, olha, o quanto você tem disponibilidade, desde que a gente esteja todo mundo alinhado. Então, assim, vamos conversar aqui que a gente precisa, você quer se voluntariar para o pilar de currículo. Então,
uma vez a cada 2 meses você vai ter que trabalhar 2 horas na semana, uma semana. Então, tipo, quem trabalha, por exemplo, no pilar de currículo precisa 2 horas por semana, uma semana no mês, a cada 2 meses trabalhar. Só. Então, assim, você tem essa disponibilidade? Ah, tenho. Então, tá bom, é isso que a gente precisa de você. O resto, se você conseguir ajudar em outra coisa, se você quiser, aí você vai ser muito bem-vindo. Mas assim, se não, tudo bem. Mas a gente entende que tem muita gente que entra e depois some. Então, assim, a rotatividade é muito alta. E aí, assim, a gente tem essa questão muito forte de preparar as pessoas desde o começo justamente para entender quem é que vai entrar realmente engajado. Porque, assim, ficar entrando voluntário pra gente falar, olha quanta gente a gente tem na ONG, não faz sentido pra gente. Não é o propósito, não é Pra esse. gente faz muito mais sentido ter 5 pessoas voluntárias que realmente estão ali se dedicando do que a gente falar que a gente tem 102 que, sei lá, dessas 102, sei lá, 10 fazem alguma coisa de fato. Sim. Então, assim, pra gente, a gente também preza muito por isso. Então, a gente realmente fala muita coisa de balde de água fria, de comemoração, de coisa linda, de como é gratificante. Sucessos, que precisa de terapia, que sua terapia tá em dia, porque senão vai precisar estar. Então, assim, principalmente para pessoas cis que não estão acostumadas com essa vivência. Porque, assim, para mim ainda tem coisa que eu entendo perfeitamente. Mas para uma pessoa cis, às vezes minha mãe fica indignada que as travestis, em sua maioria, são expulsas de casa com 13 anos. Minha mãe não consegue digerir esse fato desde que ela descobriu. E, assim, pra mim, infelizmente, isso é uma coisa que há muitos anos eu já, infelizmente, me acostumei, sabe? Porque é um dado que a gente se depara o tempo inteiro. Sim. Mas para as pessoas cis isso é muito difícil de entender. E aí é aquela coisa, assim, às vezes as pessoas que a gente atende não têm acesso a uma moradia que é delas, sabe? Assim, cada hora elas estão num lugar, às vezes elas não vão ter acesso à internet direito para poder assistir às sessões. A gente esbarra muito na exclusão digital, porque a gente não tem uma sede, a gente trabalha com o Brasil Tudo inteiro. Tudo remoto, sim. Então, assim, às vezes a gente perde pessoas no meio desse processo de consultoria, porque as pessoas são expulsas de casa, não tem mais internet. Nossa. E aí a gente tem que lidar com a situação de tipo, putz, essa pessoa tava indo super bem e agora a gente não tem mais nem contato com essa pessoa, sabe? Então, tipo, ou então a pessoa não tem mais não consegue mais fazer o currículo porque não consegue fazer pelo celular ou não consegue mais acessar um computador, enfim. Não consegue acessar a internet no horário da sessão. A gente agora começou a gravar as sessões para poder compartilhar com as pessoas. Disponibilizar. Então, tipo assim, a gente tá tentando se adaptar porque a gente tá fazendo o máximo que dá. Mas, assim, tem várias coisas que atrapalham. Tem que correr contra os contratempos, né, meu? Putz. A gente sempre tá tentando fazer o que dá, mas é complicado. É difícil isso, fico imaginando, meu. Porque você fala até da terapia, né? Acho que mesmo uma pessoa cis tendo acesso a essa vivência, a essas experiências, porque para essas pessoas elas nunca vão conseguir compreender o que se passa na pele de uma pessoa trans. Não tem como. Não tem como. E eu fico imaginando as pessoas que fazem parte essas pessoas trans que passam por isso. Putz, meu, que difícil isso de você estar ali num projeto, numa coisa super positiva. Para as pessoas que são trans, ver essas realidades acontecendo, essas mazelas acontecendo com essas pessoas, tipo, alguém chegar e falar assim, meu, não tenho mais acesso porque fui expulsa de casa, porque perdi o meu emprego que eu estava ali, porque sofri um preconceito, ou não consigo emprego porque as pessoas não me contratam. E as pessoas que fazem parte do transpor ali como voluntárias, mas que são cis e héteros, acho que é muito difícil elas compreenderem isso, porque elas não... Sim. Elas têm esses privilégios de serem cis e héteros. Sim. Né? É uma diferença, é um abismo que tem, uma diferença abissal entre as próprias pessoas que estão trabalhando lá dentro, é isso que eu fico notando. Né? Porque são pessoas que têm privilégios, mas que estão engajadas em querer ajudar, mas ao mesmo tempo elas
a realidade da essência delas não faz com que elas consigam se aproximar, eu acho, Sim. do que realmente é ser uma pessoa trans e percorrer essa trajetória que é sempre cheia desses percalços de marginalização. E é difícil Exato. isso. E vocês ali tentando administrar e manejar e, assim, tudo a isso, gente às vezes dá vontade de, tipo, que sabe, difícil assim, que é. pegar as pessoas e... Não, então vem aqui morar comigo, sabe? Então, assim, eu imagino a cabeça de angustiante. vocês que estão ali no topo da organização da coisa, né? Que difícil isso, gente. O trabalho que vocês têm, não só o trabalho de tempo e de dedicação Sim. ali, mas o trabalho emocional. Sim. Por isso que eles falam, tem que fazer terapia. Você e a Bárbara, né? Vocês falaram, meu, tá em dia a terapia. Porque tem que ser assim. Eu cheguei num momento que eu precisei fazer terapia 2 vezes na semana, assim, porque eu não aguentava. Meu. Porque você fica vendo, é muito... Putz, você vê isso às vezes de distância. Quando eu vejo essas histórias acontecendo, de pessoas que eu vejo na internet, a gente sempre se sente, né? Quando eu vejo uma notícia, mulher trans foi expulsa do banheiro, meu, é isso que eu acho que uma pessoa cis não compreende. A gente trans, a gente sente na pele, é como se fosse a gente. É tipo assim, poderia ter sido eu. É como se fosse a gente. Eu sinto uma raiva como se tivesse sido comigo. Eu falo, que filha da... Aí eu vejo a reportagem da pessoa falando, você nasceu homem. Ou fala pro homem trans, você nasceu... E eu fico com raiva daquela pessoa como se ela estivesse falando pra mim. Porque eu sou trans. E a pessoa cis, ela não tem como entender isso. Porque ela nunca vai ouvir isso na vida dela. Sim. Nunca vai ouvir, ela não sabe o que é isso. Exato. E eu já fico assim com pessoas que eu não conheço, com coisas que eu vejo em feed de Insta, em YouTube, sabe? Em notícia de jornal online. Eu imagino a cabeça de vocês, vendo pessoas que vocês estão vendo ali. Semana passada vocês viram numa call, e aí na outra semana ela fala, meu, aconteceu isso comigo, eu fui violentada dessa forma. Porque você é violentada, a pessoa é violentada quando ouve alguém falando disso. Você se sente violentado, eu tenho certeza, quando alguém fala, aconteceu isso comigo. Você sente você fala, foi comigo que aconteceu isso. Entendeu? Então, puta, que trabalho, assim, primeiro, foda que vocês fazem, né? Que é foda. Difícil pra caramba isso. Vocês estarem nessa linha de frente, de estarem abraçando essa galera e sofrendo essas batalhas diárias. Incrível esse trabalho. É o meu maior orgulho, assim. Nossa, tipo, eu imagino. Eu tô eu pensando mergulho agora, muito, assim. mas assim, nossa. Sabe, às vezes eu acho que a empatia é dolorosa, sabe? É muito dolorosa, porque, de fato, assim, eu me sinto... Eu sinto como se fosse comigo mesmo, assim. A gente, quando a gente abre seletivos, né, para os ciclos, e aí a gente bate um papo com as pessoas antes delas entrarem nos ciclos. E assim, a gente pergunta um pouco sobre a história de cada pessoa, porque a gente, durante as sessões, a gente não consegue conversar com as pessoas de uma forma, né, individual e tudo mais. Sim. E as pessoas contam um pouco da história delas. E, meu, tem gente que chora nas sessões. E aí, assim... É aquela coisa, eu já fiquei 1, 2 horas conversando com as pessoas, porque as pessoas começam a chorar e contar a trajetória de vida delas, e aí eu começo a chorar junto. E eu... É porque você tá vivendo aquilo. E eu começo a ficar pensando, meu Deus do céu. A gente sempre vai... Eu só queria ter um emprego agora pra te dar, entendeu? Puta, sabe? que difícil, meu. Assim, nossa, é muito louco, assim, o que a gente passa, assim, com isso, porque é isso, assim, também a gente... não consegue garantir o emprego para essa pessoa. A gente consegue garantir que a gente vai ajudar, mas a gente não consegue garantir o emprego. E ainda mais você conversando com ela ali, você tá vendo que ela precisa. E você fala, meu, caralho, não consigo, não tenho ali para dar agora. É o que você falou, eu queria dar agora, meu, ó. Eu queria falar, não, espera só um segundo, dá essa carteira aqui que eu vou assinar. Sabe, assim, não difícil. dá. Então, assim... Isso também é doloroso, o pensar quando será que eu vou conseguir algum emprego que faça sentido para essa pessoa, sabe? E aí tem, claro, a parte boa de quando a gente consegue alguma vaga que encaixe para alguém que essa pessoa é contratada. Claro, a gente tem histórias ótimas. Nem tudo é essa parte dolorosa. Sim, então a gente já teve pessoas que, por exemplo, saíram de situação de prostituição e aí foram para uma vaga que
pessoas cis, assim, nunca dão nada, que é, tipo, sei lá, vaga de... eu sempre esqueço o nome, mas acho que era, se eu não me engano, era operadora de pedágio que fala. As pessoas cis, elas sempre vão pegar e falar, uma vaga de operadora de pedágio. Mas pra aquela pessoa, tipo, pra aquela mulher, era, tipo assim, Ela tava a marginalizada. salvação da vida dela. E aí, assim, aquela vaga foi o que tirou ela da situação de prostituição. Foi o que garantiu uma moradia pra ela. O que fez ela voltar a estudar. E o que fez ela ter dignidade de novo, sabe? Assim. E aí, assim, pra gente... ela mandou áudio chorando pra gente, de felicidade, sabe, assim, e aí a gente, toda hora a gente lembra disso, de tipo, caraca, sabe, as pessoas geralmente não dão valor pra esse tipo de vaga, porque as pessoas só pensam em tipo, vou trabalhar no escritório, na Faria Lima, que não sei o que lá, porque as pessoas só pensam isso, mas não pensam que, tipo, tem tanta gente que tá em subsistência, sabe? E, enfim, assim, pra gente tem algumas coisas que pagam tudo que a gente sofre às vezes, sabe? Que é por isso que eu falo que é muito recompensador. Então, assim, como você falou, tem esses lados, essa parte difícil das realidades assim, que sofrem, mas tem quando você fala, puta, seguimos. Nossa, incrível. isso é muito, sabe? Tem o choro ruim que a gente vê, mas também tem o choro muito bom, que é de quando as pessoas conseguem emprego, que a gente sempre recebe muito áudio chorando, assim. De gente que conseguiu emprego, de gente que, assim, gente sendo promovida, assim, gente que entrou como assistente e tá hoje como sênior na mesma empresa. Que, assim, nada melhor do que ver gente sendo promovida na mesma empresa que foi contratada. Assim, empresa parceira nossa, que, assim, a gente tem empresas que são nossas preferidas, assim, que são empresas que realmente estão ali formando as pessoas, sabe? Que a gente sabe que são empresas que estão engajadas de fato. E aí a gente vendo isso, a gente fica, não, tem esperança, sabe? A gente sofre aqui, mas a gente sabe que tem esperança. É um trabalho de formiga, mas é melhor do que nenhum trabalho. Um trabalho de formiguinha. Sabe, é melhor trabalhar de pouquinho em pouquinho do que não trabalhar. Então, pra gente, isso paga tudo. Então, assim, é duro, mas é muito bom, assim, ainda é bastante gratificante ver os frutos, sabe? E é um trabalho que anda concomitantemente com essa questão de conscientização que vocês acabam fazendo com não só com as empresas parceiras, mas com todo mundo que se envolve ali, né? Você conscientiza uma pessoa sobre essa questão trans, e aí você vai ensinando a ela, vai letrando ela de que a condição trans, assim como a condição afetiva, elas são absolutamente naturais ao ser humano, assim como é a condição cis hétero. E quanto mais pessoas se conscientizarem disso e começarem a enxergar esses corpos em lugares de normalização, né, em lugares não de marginalização e objetificação, mas eles começarem a ocupar lugares de afeto e de respeito. Exato. E elas vão se conscientizando disso, de falar, uma pessoa trans, assim como uma pessoa cis, é natural do ser humano ser trans, assim como é natural do ser humano ser cis. E essa conscientização é muito importante. Muito. É um trabalho de formiguinha também, só que essa pessoa, quando ela entende isso, e quando ela se sente conscientizada disso, ela passa isso para frente. Exato. Ela deixa de ser uma pessoa que também tem uma voz ativa a favor dessa comunidade. É uma pessoa que também se levanta quando ela vê uma microagressão, né? Porque ela está conscientizada daquilo. Ela entende de fato que aquilo é errado, de você tratar uma pessoa no pronome errado. E uma pessoa cis, ela pode muito bem chegar e falar assim, não, tá errado. É uma moça, é um cara, o que você está falando? Né? E é assim que é o que você falou, a esperança. E nesse sentido há, porque cada vez a gente vai pegando pessoas que estão fora da comunidade e vai fazendo com que elas entendam que isso é normal e o jeito humano de tratar, né? A diversidade, que Sim. O ser humano é plural demais, é diverso demais, né? E as pessoas têm que entender isso cada vez mais. De que a pluralidade é a beleza do ser humano. Sim. Né? E tipo, normal. Puta, que incrível. Incrível esse trabalho que você faz. Imagino a dificuldade que é e, puta, te parabenizo por tudo isso que você está fazendo, por tanta gente. Imagino, como você falou, recompensador. Imagino como que é você receber um áudio da pessoa chorando, falando que foi promovida, falando que saiu das ruas. A gente sempre fica tão feliz. Nossa, mas ganha o trabalho, você fala,
eu tô fazendo a diferença nesse mundo, sabe? Tô fazendo a diferença nesse mundo. Eu tô transformando a vida de pessoas Sim. para melhor, sabe? Exato. Puta, parabéns. Obrigada. Nossa, meu. E essa questão do que você falou, que você atua como palestrante, né, workshops, treinamentos, consultorias, de forma geral, esses treinamentos, você fala, quando a gente entra numa empresa, primeiro a gente quer entender como é, que pé que eles estão ali e tal, e a gente vai fazer um treinamento para acertar o terreno ali. Quem é que faz esses treinamentos? Você mesmo? Vocês têm uma equipe? Como é que é? Sou eu. E aí, assim, a diretoria da ONG é formada por mim, a Bárbara, que é fundadora e diretora, e a Bia, que é diretora financeira e de assuntos regulatórios. Então, assim, geralmente a gente se divide. Geralmente quem faz sou eu e a Bia, ou eu e a Bárbara. São pessoas trans também? Não. Não. Tá. A Bárbara é uma mulher cis e bissexual e a Bia é uma mulher sapatão. Tá. E aí a gente geralmente faz esses treinamentos logo que a gente assina o contrato, a gente tem um termo de parceria, Sim. né? Então logo que a gente assina esse termo, a gente faz essa palestra, se a empresa opta por fazer, né, no caso. E aí, assim, a empresa tem até, pelo valor que a gente coloca, né, que a gente faz um valor bem menor do que... Você fala simbólico mesmo. A empresa tem até 60 dias, se eu não me engano, para aceitar esse treinamento, essa palestra. Senão, a gente faz pelo valor que a gente cobraria como consultoria. Por quê? A gente, para se manter enquanto ONG, a gente abriu uma consultoria. E aí, essa consultoria, parte do que a gente tem de dinheiro, lucra, né, com a consultoria, a gente reverte para a ONG, para a gente conseguir se manter. E tem a folha de pagamento ali da galera, tal. Para a gente conseguir a contabilidade, a gente para pagar Quantos voluntários sistemas. tem na ONG? A gente tem 25 pessoas voluntárias 25. no total. E aí, assim, parte vai pra gente, pra nós três, porque a gente fica atuando como pessoas consultoras mesmo. Sim. E aí, eventualmente, dependendo do que a gente vai fazer, a gente contrata outras pessoas, e aí a gente paga essas pessoas, enfim. Mas a maior parte vai pra ONG. Sim, sim. E aí, assim, se a empresa, dentro desses 60 dias, não opta por essa palestra e depois ela opta, a gente cobra o valor via consultoria. Sim. E aí é um valor maior, é o valor de mercado. Tá. E aí a gente faz essa palestra que é geralmente para o público de RH, ou então a gestão, e aí a gente coloca um número X de pessoas, geralmente até 16 pessoas, 15 pessoas, mas também depende da empresa. E aí a gente fala esse bebá que eu falei pra você, tipo assim, gênero, sexualidade, orientação sexual, sexo, que as pessoas sempre ficam, mas o que é sexo? O sexo biológico, pipipi, o que é não sei o quê, sabe? Essas perguntas que as pessoas sempre ficam. E a gente sempre responde tudo, é uma parte que a gente deixa muito para as dúvidas principais das pessoas, aquele momento em que, assim, a gente não vai julgar nada, não tem pergunta boba, porque a gente a gente precisa que ali sejam feitas as perguntas para nós, sabe? Antes para nós... Sim. Do que para a pessoa trans que acabou de ser contratada. Que vai ficar lá, meu Deus, por que eu vim parar aqui? Então, a gente já monta a nossa palestra, explicando tudo isso e falando sobre um pouco dos dados demográficos da população trans no Brasil hoje, que a gente acha também muito importante isso, assim, para falar sobre a questão do estudo, a questão da população... Porcentagem de pessoas que estão no ensino superior. Exatamente, dentro do mercado de trabalho formal, enfim. Porcentagem de pessoas que lideram, que estão em cargos de liderança. Exatamente, várias coisas desse sentido. A gente acha muito importante mostrar, porque assim, a gente sabe que quando a gente fala de empresa, a gente precisa mostrar números, né? Dados são as coisas que vão saltar aos olhos. Então a gente também mostra muito isso. Não, e é importante porque as pessoas elas têm noção também de que é sempre muito pouco, né? Você fala assim, nossa, tipo 0,2%, né, da população trans tem curso superior. Porque tem gente que às vezes acha que as coisas não são tão assim, né, difíceis para as pessoas trans, né? Porque aí vê vocês lá, vê a ONG, acha que tá tudo bem, né? Aí você fala, não, gente, olha só isso. E é importante isso. Fala assim, puta, meu,
difícil que é. Exatamente. Né? E aí essa palestra é mais sobre isso. Então ela é muito assim básica, mas aí pela consultoria a gente faz coisas mais personalizadas. Então assim, às vezes a gente já chegou a fazer, por exemplo, treinamento exclusivamente para recrutamento e seleção de Entendi. pessoas trans. Então assim, aí é um treinamento de 2 horas e meia que a gente fala especificamente sobre como que a gente vai fazer para deixar um processo seletivo realmente inclusivo. Inclusive, sim. E aí, como que a gente faz do comecinho, da hora que o gestor chegou para você e falou, ó, quero abrir uma vaga, até a hora que a pessoa entrou. E aí, todo esse processo, como é que vai ser feito? E aí, é uma coisa que é bem mais extensa, bem mais complexa. A gente já fez consultoria de como é que a gente vai lidar com essa questão de banheiro. Banheiro em fábrica. Fábrica é um bem super hostil. Putz, E aí, assim, como eu já fui visitar fábrica para chegar, olhar banheiro de fábrica, tirar foto, falar, ó, isso aqui tá errado, isso aqui a gente tem que melhorar, tá? Faz desse jeito, faz assim. Então, assim, a gente faz várias coisas pela consultoria justamente para as empresas terem essa dimensão do que elas podem melhorar, o que elas podem aprimorar dentro delas para ser de fato inclusivas, né? E aí vai muito além do discurso, vai muito além do tipo assim, eu vou sentar aqui e vou assistir uma palestra. Vai fazer uma roda de conversa, vai assistir um treinamento, vai mudar, fazer reforma mesmo, Sim. vai botar ali a mão na massa, justamente para entender que não é só você ficar ali sentado na frente do computador e achar que é isso, né? Então a gente já foi fazer feira trans, né? Feira LGBT, a gente já levou empreendedores LGBT para as empresas, para eles venderem o produto deles e fala assim, ó, vamos parar de ver gente LGBT como objeto de estudo, vamos olhar o que eles fazem, vamos comprar os produtos que eles produzem, vamos entender, vamos sentar, vamos conversar e parar com essa coisa de vamos olhar uma foto e falar, ai, olha isso aqui, como se fosse, nossa senhora, um animal enjaulado, porque não é assim que funciona. Uma coisa exótica, né? Então a gente pegou e fez isso também, a gente faz várias coisas nesse sentido. Então tudo que a gente consegue fazer de diferente, de fora da casinha, a gente vai fazendo. E aí vai muito também do que a empresa pede. E aí tem empresa que vai mais no tradicional, que é uma palestra, e aí ela escolhe o tema que ela precisa falar, e aí às vezes vai, tipo, em junho tem aquela coisa do orgulho, etc. Ou então a gente já fez também roda de conversa sobre corpos que menstruam, porque tem muito aquela coisa, né? Então, assim, não é só as pessoas que foram designadas, tipo, não é só homem trans que menstrua, pessoas não binárias, pessoas intersexo. E aí a gente levou pessoas intersexo que menstruavam, pessoas não binárias que menstruavam, homens trans que menstruavam, para falar das experiências. A gente já fez rodas de conversa com vários absorventes que foram testados para as pessoas falarem sobre o que elas acharam, sobre embalagem, sobre propaganda, sobre várias coisas. Então a gente vai fazendo muita coisa nesse sentido para as empresas irem caçando coisas, argumentos, não sei o quê, porque tem muita propaganda, por exemplo, de absorvente que, vamos superar essa história de que absorvente é só mulher usando calcinha, coisa rosa, símbolo do feminino e nananá. Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda pode mudar. E aí as empresas contratam a gente para isso, a gente consegue fazer uma coisa mais diferente e entregar para as empresas nesse sentido e conseguir lucrar para a ONG também, para conseguir se manter. Perfeito. Porque senão a gente também não sobrevive. Sim. E aí Ninguém vive de vento, né, gente? Então. E aí, assim, a gente vai muito nessa pegada. E aí eu vou fazendo muito dessa parte, vai muito sempre eu, a Bia e a Bárbara. E aí, eventualmente, a gente contrata outras pessoas. Então, as rodas de conversa, as feiras que a gente faz, a gente sempre contrata outras pessoas. E aí, a gente paga essas pessoas à parte. Entendi. Incrível, e sempre hein? pessoas da comunidade, né? Sim, A gente sempre vai contratar pessoas da comunidade porque é o nosso foco sempre. E que bacana essa questão de palestras voltadas, algumas, né? Voltadas para essa questão da normalização dos corpos, né? De tirar esses estereótipos, por exemplo, feminino, do rosa, da calcinha, do absorvente e tal. Muito legal isso, muito legal. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de abordagem em questões de palestras relacionadas a temas LGBT. Isso é muito legal. A gente você tenta levar lá fazer, absorventes, falar, gente, homem que menstrua, pessoas intersexo. Eu nunca conheci uma pessoa intersexo, pessoalmente. Já conversei através do meu próprio canal, pessoas falam, eu sou intersexo, às vezes um vídeo que eu fiz e a gente bateu um papo ali rápido, mas é diferente. Deve ser incrível essas experiências, né, de você conhecer, porque você conhece pessoalmente, né? A gente conversou por chamada de vídeo.
Porque a pessoa não morava em Mas São é uma Paulo. pessoa voluntária da Não, ONG. a gente foi atrás, a gente saiu indo atrás das pessoas. A gente vai indo atrás, assim. Às vezes são pessoas que a gente já conhecia. Então, por exemplo, a pessoa não binária que a gente chamou, a gente já conhecia, enfim. Mas a pessoa intersexo a gente conheceu pelo nosso Instagram. E a gente chamou, convidou pra essa roda e a pessoa topou. E aí participou dessa roda de conversa, enfim, e foi super legal, assim. É uma pessoa advogada, que foi a primeira pessoa intersexo da OAB. Enfim, assim, foi, nossa, super legal, assim. Meu Deus, é incrível ver a experiência dessa pessoa. É muito. Porque é muito, outra muito, realidade, muito. é um outro corpo que precisa ser normalizado, as pessoas precisam conhecer, né? Porque intersexo são 40, acho que são cerca de 40 tipos, 40 e poucos tipos de intersexo, né? De composições ali das genitálias e tal. E que todas fazem parte da natureza humana. E é incrível isso. Sim. Você trazer isso e falar, gente, aqui, ó, isso é normal. Tem isso também. Sim. Né? E bacana, nunca tinha ouvido esse tipo de abordagem, assim. Mas essas questões, assim, dos letramentos básicos, né? Tipo, que nem teve gente que já me perguntou assim, mas o que é uma mulher trans? Você nasceu... Peraí, eu não entendi. Você... Aí eu falo, meu, você tem que falar. E realmente não é básico pra nós, mas são coisas que você fala assim, meu, nossa, sério que eu tenho que falar isso? A gente explica, tipo... tipo, mas as pessoas ficam, tipo, nossa, que doideira, sabe? E quando você fala a questão, até a questão da orientação sexual, tipo, meu, gente, atração afetiva sexual não tem a ver com identidade. E você fala, meu, mas isso é tudo básico, mas não é. E é legal você se colocar, né, no outro lado, de que não tem letramento nenhum disso, porque não é a vida da pessoa. Né? E em geral, nós não temos o costume de abraçar realidades que não fazem parte da nossa. Né? E até a própria questão do pronome neutro. Né? Tem muitas pessoas... Eu fico pensando, quando eu comecei a aplicar na minha linguagem a linguagem neutra e tentar substituí-la pela linguagem inclusiva, né? Porque que nem antigamente eu falava assim, meu filho e minha filha. Uhum. E eu fui substituindo isso para falar minhas filhas. Eu, como uma mulher trans, e que advogo e tento sempre me engajar em todas as questões da nossa sigla, mas essa questão da linguagem neutra, eu mesmo no início tinha dificuldade, né? Às vezes de falar, de usar a linguagem inclusiva ao invés da linguagem neutra. Inclusive, recentemente, quando eu falei assim, elos, para as minhas filhas, né? Que é um menino e uma menina. Eu falava assim, mas por que você usa elos? Se é um menino e uma menina, eles têm o gênero deles definidos, eles são crianças, mas ambos se identificam como um menino e como menina, porque a gente sabe que lá dos 2 aos 4 anos a criança já tem maturidade neurológica para saber se pertence ao gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. E me perguntaram, por que você fala elos pro seu filho e para sua filha? Se não é melhor você falar assim, meu filho e minha filha, porque eles não são pessoas não binárias. Eu expliquei. Eu falei, não, a linguagem neutra ela serve para você incluir pessoas de gêneros diferentes de uma forma que não utilize aquele masculino generalizado, que não é neutro, nunca foi neutro. E ele não é inclusivo. Né? Todos aqui presentes, por isso que se usa o todos. Aí eu estava explicando isso para a pessoa. Por isso que se usa o todos, porque você tem mulheres, homens, e você pode ter pessoas trans, pode ter pessoas trans não binárias, não só pessoas transbinárias. Uhum. Que nem você se identifica como pertencente ao gênero masculino, você é um homem trans, né? Não é não binário, é um homem trans. Já me perguntaram, você é não binário? Eu falei, não, eu sou binária, eu me identifico com o feminino, eu me identifico com mulher. Mas a questão da linguagem neutra é essa, você abarca todes, né? E mesmo a gente que está sempre praticando isso, no início para mim foi difícil. Uma pessoa cis, eu consigo entender. E quando você se coloca no outro lado do muro, você percebe que é um muro que a gente está já derrubando bem ele, né? A gente está cada vez conscientizando mais. Mas quando a gente se coloca na cabeça, na consciência daquela outra pessoa, que não faz parte da sigla, a gente consegue perceber como essas questões que para nós são muito básicas, não são nada básicas. Para uma pessoa falar todas, ela não consegue, ela não entende por quê. Como todas? Por que eu tenho que falar isso? Por que eu tenho que falar diretore? Né? Por quê? E aí você tem que explicar e é realmente um trabalho de formiguinha, tudo isso, né?
Super. Só que é um trabalho lindo ao mesmo tempo e que aproxima seres humanos, que aproxima a gente enquanto... É um trabalho que de tornar esse mundo um lugar muito mais gentil, muito mais acolhedor, muito mais consciente, né? E também é uma questão de fazer provocações, né? De assim, de olhar ao redor e pensar, putz, mas é complicado fazer essa mudança no vocabulário, porque olhando ao seu redor, quantas pessoas trans tem no seu ciclo? Quantas pessoas trans você já viu, sei lá, atendendo no restaurante que você mais vai? Ou comendo no restaurante que você mais vai? As pessoas, sabe? Então, as assim, pessoas não têm nem contato com essa realidade. Então, tipo assim, é muito... Ou trabalhando com você, sabe? E aí é que tá, sabe? É aí que a gente pega. Porque eu, por exemplo, antes de eu me assumir enquanto uma pessoa trans, eu não tinha contato com ninguém que fosse trans. E isso é muito louco, sabe? Assim, Comigo também foi assim. É engraçado, né? A gente olha ao redor e não... Depois que você se percebe como trans e você assume isso publicamente, que você começa a mudar o teu círculo de social. Porque você começa a conversar com pessoas. Então, e aí também é aquela coisa, depois que você... Você provavelmente também errava pronomes no início, né? Eu também errei, às vezes. Assim, Puta, meu. é muito complexo isso, assim. Pra gente, pra mim, pessoalmente, né, hoje, já faz anos, assim, dá aquela preguiça, mas depois eu falo, ai, Eric, pelo amor de Deus, né? Você também já esteve nesse lugar. Sim. Você também já foi a pessoa que não tinha contato. Que não tinha. Com ninguém que fosse trans também, e enfim, você também já precisou aprender em algum momento. E, enfim, dá pra gente hoje em dia entender quem é que tá cometendo algum erro por maldade ou por ignorância, a gente não é besta. Então, a gente consegue perceber essa nuance, é uma linha muito tênue, né? Sim. Então, é muito essa questão também da provocação e da compreensão. Porque é muito doido como também, assim, as pessoas ao meu redor também passaram, por exemplo, a minha família passou a ter mais contato com pessoas trans, ou consumir mais conteúdo de pessoas trans depois que eu me assumi. Então, tipo assim, isso muda muito. E antes não, sabe, assim, era no máximo, amigos gays, sabe? Enfim, porque... As suas amizades também As amizades mudam. As pessoas que você consome conteúdo mudam, os artistas que você gosta mudam. Tudo vai mudando, porque você muda, sabe? Assim, você se entende diferente. E as então, amizades... as coisas algumas coisas param de fazer sentido pra você, outras começam a fazer sentido pra você. E aí tem essas pessoas cis que estão numa bolha. E a gente também cria a nossa bolha depois que a gente se entende enquanto trans, se assume publicamente enquanto trans também. A gente também se coloca na nossa bolha que a gente esquece que existem pessoas que não falam naturalmente com pronome neutro, com muitas coisas, não entendem no automático como tratar as pessoas com pronome certo. E a gente tem que se colocar, entender isso, porque às vezes a gente está tão cercado de pessoas que já estão super acostumadas a fazer isso, que quando você vê alguém cometendo um erro, você fala, meu, e aí só que você tem que entender, sair da bolha e falar assim, dá pra compreender que a pessoa não vai falar todes, ou não vai falar elo, ou não vai falar aqueles moços, não vai falar assim, porque não consegue falar isso, entendeu? E a gente também tem que se letrar, de certa forma, né, pra conseguir se aproximar das diferenças e quebrar essas diferenças para que se torne tudo igual. Exato. E a gente já continua, Eric. Eu só vou ter que fazer o merchan aqui. Gente, primeiro eu queria agradecer o apoio que a gente está tendo aqui da Distrito, que é uma plataforma de inovação. A gente está no prédio da Distrito, aqui na Avenida Rebouças. Meu, é incrível o trabalho que eles fazem, eles estão também super engajados na pauta LGBT. Inclusive, recentemente, a gente participou de um evento que teve aqui, que eles chamaram de Dia D, que rolaram várias palestras com pessoas trans, pessoas homoafetivas, falando sobre o mercado de trabalho. Então, eles estão... É muito bacana o trabalho deles, vocês podem procurar distrito.me e conhecer aqui o prédio físico, né, aqui deles, o espaço físico, que é incrível.
E vou aproveitar, gente, falar... Gente, vocês não sabem que dia é hoje, gente, que eu comentei com o Eric aqui. Quando vocês assistirem esse vídeo, não vai ser esse dia. Mas hoje, no dia que a gente está gravando, é o dia do orgasmo. Hoje é o dia do orgasmo. E fazendo essa ponte com o orgasmo, eu vou falar sobre o nosso apoiador, né? A Monster D. Estou mostrando aqui o lubrificante deles, que são produtos incríveis que eles fazem. É uma empresa que fabrica dildos, né? E eles, só que, Monster D, eles fazem uns dildos super exóticos, com formatos super extraordinários, assim, um negócio incrível. Nos próximos episódios eu vou até trazer alguns produtos que eles me presentearam para eu mostrar para vocês. Então esse aqui é o lubrificante deles, que também uns produtos super incríveis, é vegano, não é testado em animais. Eles têm essa super preocupação com essas questões ambientais. O silicone que eles utilizam nos dildos são importados, são silicones utilizados em próteses mamárias, coisas assim, top, produtos tops. E hoje, como é o dia do orgasmo, eu também vou mostrar um outro produtinho deles, que é um vibrador, que é super discreto, super legal, de Monster D, que ele carrega com cabo USB. Os produtos incríveis, gente. Textura, tudo. Então vocês procurem, eu vou colocar na descrição também o perfil do Insta deles, tá bom? E, eu nem sabia que tinha dia do orgasmo. Não sabia disso. Tem dia de tudo, né? Tem dia, tipo, dia da sola do sapato, tem uns dias, assim, muito bizarros. Quando você pega aquelas agendas, né? Hoje é até difícil pegar coisas físicas, né? Mas aquelas agendas que a gente comprava em papelaria, na época da minha infância, eu lembro que tinha todos os dias. Cada dia é um dia de alguma coisa. Tipo, dia do rejunte, sabe? Dia do não sei o quê. E tem, tipo, dia do orgasmo. Então, calhou hoje, a gente tá aqui falando do nosso apoiador, que tem tudo a ver com isso. E, Eric, seguindo a conversa aqui, você falou até você mencionou a tua família, né? Você falou que a tua família começou a procurar esses conteúdos pelo fato de você ter revelado-se como uma pessoa trans. Você tem 21, né? Como é que foi... há quanto tempo que você se revelou trans? Como é que foi essa... Você quer discorrer sobre isso? Nossa, eu nem sei quanto tempo faz, hein? Acho que faz 6 anos, se eu não me engano, 6 anos e meio. Tinha 15, mais ou menos? É. Quando você exteriorizou isso para a família? Isso, eu tinha 15 anos. Nossa, que coragem, né? Nossa, faz muito tempo. Eu acho que eu contei primeiro pra minha irmã. E, assim, eu sempre soube, né? Então, assim, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, meus 3, 4 anos. E eu tava na época do Rebelde. E aí eu tinha meu cabelo é ruivo natural, né? E meu cabelo era grandão, assim, até a coxa. E aí todo mundo queria brincar de Rebelde, não sei o que, queriam que eu fosse a Roberta. E eu brigava com todo mundo pra ser o Diego. Na minha cabeça, eu tinha que ser o Diego, nananana. Então, assim, na minha cabeça sempre foi muito nítido que eu era um menino. Mas, assim, foi passando o tempo. E aí aconteceram várias coisas que foram me frustrando quando eu fui percebendo que não ia ser bem assim. Então eu achava, não sei porquê, que como assim, eu olhava as crianças e todo mundo tinha aparentemente o mesmo corpo, pra mim todo mundo era igual, até que em um dado momento ou você virava mocinha ou você continuava e era um menino. Uhum. E aí, aconteceu que eu virei mocinha, quando eu tinha 11 anos. Eu chorei tanto. Eu chorava, assim, de soluçar. Entendi. Eu achava que eu ia... se desenvolver assim, como um menino. Pra você já era menino, então... Na minha cabeça era isso, assim. E aí, assim, no dia que minha menstruação veio, tava eu e minha irmã em casa, e aí, assim, eu gritei ela, eu chorava de soluçar. Eu chorava muito, assim. E pra mim, assim, foi tipo o pior dia da minha vida. Porque ali foi pra mim a confirmação de que, tipo, não tinha jeito. Eu era uma menina e fazer o quê, né? Assim, eu ia ter que aceitar. Então, ali foi aquela coisa. Eu comecei a imitar minha irmã pra tudo. Minha irmã é 5 anos mais velha que eu. Eu comecei a imitar minha irmã pra tudo. Então, tudo que ela queria comprar, eu queria comprar igual. Tudo que ela gostava, eu queria gostar igual. E não sei o que, ela ficava doida com isso. Porque ela tava na adolescência, né? Então, tipo, ela tinha 16 anos. E aí ela tava naquela época que ela odeia tudo e todos.
Então, foi a época que a gente se deu mais mal, assim. Nossa. E aí, Nossa, assim... foi difícil pra você essa época. Foi, assim, e aí a gente brigava o tempo inteiro. E aí, quando eu tava com os meus 15 anos, eu tenho um amigo que ele se assumiu trans. E assim, a essa altura do campeonato, essa ideia já tinha sumido da minha cabeça, eu já tinha, sabe, aceitado que era isso, meu destino já tinha ido com Deus. E aí, quando ele falou Mas pra você mim... desconfiava de alguma coisa? Ou ele foi uma surpresa quando ele se revelou? Na verdade, pra você? nem de desconfiava, eu nem tinha nunca ouvido falar sobre. E aí, assim, quando ele falou, eu fui ele falou pra mim, assim, como, tipo, meio que com medo da minha reação. E eu fiquei tipo, tá bom, fui pesquisar. Nunca fui pesquisar, eu falei, meu Deus, caraca, era isso. É isso. E aí, pra mim, caiu uma ficha, assim, que, nossa... Tipo, era óbvio. Tipo, meu, entendi o que eu sou. E aí eu fiquei tipo, nossa, eu não acredito que eu passei anos da minha vida assim, sabe, sem saber, sabe? E aí eu contei pra minha mãe, porque assim, eu falava muito desse meu amigo. E aí eu contei pra minha mãe, eu falei, olha, ele falou pra mim que ele é trans, então de agora em diante eu vou me referir a ele assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Minha mãe foi super de boa. E aí, assim, minha irmã sempre teve bastante amizade LGBT, então, e eu também. Eu com 12 anos falei pra minha mãe que eu sou bi. Então, assim... minha 12 mãe, anos? E aí, assim... Minha mãe pegou e falou, não, tudo bem. E aí minha mãe também mudou a forma como ela tratava ele. Beleza. Só que eu não conseguia ter coragem de contar. E aí eu contei pra minha irmã. E aí a minha irmã falou que tudo bem. Tipo, ela só falou, tá. Só que eu contei já trocando de nome, assim. Porque eu tenho uma prima que chama Érica. E eu sempre achei Érica um nome muito bonito. E aí eu sempre pensava, né? Tipo, putz, Érica é um nome muito bonito, assim. E aí um dia eu tava com uma amiga minha. E aí eu contei pra ela. Ela foi, tipo, a primeira pessoa, assim, que eu contei. E aí eu falei assim pra ela, eu penso em trocar meu nome pra Eric. Aí a primeira reação dela, de tudo, assim, foi... Gente, esse é meu... Tava só eu e ela. Ela falou assim, gente, esse é meu amigo Eric. Funcionou, combina com você. E aí foi isso, assim. Legal. E aí eu cheguei pra minha irmã, falei assim, olha, eu sou trans. E eu quero mudar meu nome pra Eric. E aí a minha irmã mudou meu contato no WhatsApp dela. Só que eu falei pra ela, olha, eu não quero contar ainda pra nossa mãe e tal, porque eu não tô pronto. E aí eu vou esperar um pouco. Só que assim, é difícil segurar, né? Assim, começou a me incomodar ficar segurando muito. Depois que você sabe, Porque pra você já começou a me dar a sua angústia. vida já era aquela. Você falou, pô, por que eu vou... E aí, um dia eu saí com a minha mãe e com o marido dela, e minha irmã tinha saído com o namorado dela. E eu falei pra minha irmã, olha, eu quero contar hoje, quando a gente chegar em casa, só que eu vou esperar você chegar em casa pra você me ajudar a contar. Ela falou, não, tá bom. Só que a gente chegou em casa muito antes dela. E eu não tava aguentando, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu não tava aguentando esperar ela chegar. E eu só comecei a chorar, tipo, muito assim. E minha mãe olhou pra mim, porque assim, nesse meio tempo, né, até eu decidi contar pra minha mãe, várias vezes, aí eu tive vários períodos, né, então assim, eu tinha meu cabelo grande, eu cortei meu cabelo aqui, aí depois eu cortei meu cabelo, não, aí eu cortei meu cabelo aqui, se eu não me engano, aí acho que eu cortei meu cabelo mais curto, aí eu comecei a comprar uma roupa masculina aqui, outra ali, e nananã. Só que nessas vezes que eu fazia isso, minha mãe vinha me perguntar, tipo, você não é que nem aquele seu amigo não, né? Só que nisso que ela veio me perguntar assim... Mas de um jeito assim, meio negativo, você não é não, né? E aí eu ficava, e aí isso me travava, eu falava, não, tá doida? Sabe? Então eu ficava tipo assim, eu acho que não é uma boa eu contar. Então quando eu decidi contar foi porque eu não tava aguentando mais segurar nesse sentido, assim. E aí eu comecei a ter essa crise de ansiedade com medo do que ela ia pensar ou falar pra mim. E aí eu comecei a ter essa crise de ansiedade e aí ela olhou assim pra mim, ficou preocupada, perguntando o que era.
E aí eu peguei e falei, eu sou trans. E aí ela falou, meu Deus, é isso? E aí eu falei assim, desculpa. E aí ela falou assim, não, mas você acha que eu já não sabia? E aí eu falei assim, cacete, né? Tipo Pô, assim, sério, meu? tipo assim, Fez caramba. eu sofrer né? desse jeito? Não, hoje você me perguntava, né, Mas cara? ela já tinha sacado, já, então. Não, há muito tempo, assim. Só que ela me perguntava de um jeito que me dava a entender de que ela ia me abominar. Que ela não ia aceitar aquilo. E aí, assim, eu passando super mal, nisso minha irmã chegou em casa, já viu acabado, achou que minha mãe tinha, tipo, escaralhado em cima de mim, já ficou preocupada, e minha mãe começou a falar, não, assim, eu acho que pode ser só uma fase, mas não sei o quê, e começou a falar, e eu peguei e falei pra ela, mãe, não é, não sei o quê, mas pra mãe, tipo, é difícil não pensar por esse lado, assim, sabe? E aí o marido dela ainda pegou e falou, tipo, olha, eu criei você pra você ser feliz, então, assim, vou continuar amando você igual, pra mim, tipo assim, né, não muda nada, não sei o quê. Só que foi um pouco complicado, porque a ideia de eu ter mudado de nome não agradou muito eles, assim. Então, não foi uma coisa de, tipo, queriam que eu tivesse consultado eles antes. Foi uma coisa de, tipo... Aí, meio que as coisas começaram a desandar um pouco no sentido de... tudo bem você ser trans, mas não conta pra sua família ainda, pra nossa família ainda. Não muda nome em rede social, porque vai que você muda de ideia depois, e aí depois você vai ter que descontar pra família inteira, e não sei o quê, você é muito jovem, e você não vai se mutilar não, né? Que era, tipo, sobre a mastectomia. E aí começou um monte de coisa, e aí, assim... o que eu pensei que ia ser tranquilo acabou não sendo tanto. Sim. Começou de um jeito positivo, de repente você falou... E aí eu fiquei tipo assim, putz. E aí, assim, eu fiquei 4 anos sendo chamado pelo meu nome de registro, né, meu nome morto, e tratado, às vezes, no pronome masculino, sem poder contar pra ninguém da minha família, sem poder 4 trocar meu anos? nome nas redes sociais. Tipo, até os 19 você ficou assim? Até os 19 anos. E aí... Nossa. Só que assim, isso foi me afastando muito da minha mãe, assim. Sim, imagina. E aí, assim, a gente cada vez mais brigava. Toda vez que ela me chamava pelo meu nome morto, eu ficava cada vez mais bravo. Toda vez que ela errava pro meu pronome, eu ficava cada vez mais bravo. Eu cogitei fugir de casa várias vezes. Assim, várias coisas aconteceram, assim, a gente brigava muito feio. E aí, assim, ela percebeu que ela ia me perder, né? E aí, ela, um dia, ela e o marido dela me chamaram pra conversar. E ambos já vieram me chamando de Eric. E falaram, olha, porque teve uma semana antes dessa conversa, eu tinha tido uma crise de ansiedade na rua, porque a gente brigou antes de eu sair de casa pra dar um rolê, assim. E eles tinham me chamado pelo meu nome morto, com raiva de não sei o quê, porque eu tava de mau humor e não sei o quê, mas eu tava de mau humor com um motivo. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, Eric, eu não aguento mais, faz 4 anos essa merda, sabe? Tipo, chega, vocês já tiveram tempo demais pra processar. Porque no começo era aquela coisa de, tipo, vamos processar, foram 15 anos, né, tipo, tratando você de uma forma, nananã, mas, tipo, já fazia muito tempo, eu não aguentava mais. Sim. E aí vieram, né, me chamando já de Eric e falaram, olha, se você quiser retificar seu nome, trocar seu nome nas redes sociais, contar pra família e etc., você tem nosso apoio. E é isso, assim, sabe? Daqui pra frente, você é ele, você é Eric, e a gente vai te respeitar e a gente vai te apoiar. E aí, assim, no mesmo dia, eu já cacei todos os documentos que eu precisava pra retificar meu nome, porque, assim, eu já podia retificar meu nome, né? Só que eu não queria fazer isso tendo que travar uma briga, tendo que, sabe, tudo aquilo, porque não é meu jeito, assim, sabe? Apesar de sempre fui uma pessoa bem rebeldinha, mas, assim, não tava com essa energia. E aí eu cacei todos os documentos que eu precisava, isso em março do ano passado. Em maio eu tava com o meu RG novo. E aí, assim, troquei Aí, só que assim, eu não sei pra família nenhuma, eu só troquei meu nome nas redes sociais. E aí, a minha mãe
ficou por ela mesma com a tarefa de falar pra família. Então, assim, às vezes ela ia conversar, sei lá, com o pai dela no telefone, e aí ele perguntava, tipo, e as meninas? Aí ela falava da minha irmã e não sei o que, e o Eric tá não sei o que, não sei o que lá, porque agora é Eric. E ela falava, sabe, tipo, e se não respeitar, eu não frequento mais sua casa, não sei o quê. E ela começou a, tipo, falar as coisas assim, sabe? Então ela começou a ela mesma contar, ela mesma impor o respeito. Ai, que Enfim. bom. E eu não contei nada pra ninguém, assim. Ela ficou com Mas com ela essa coisa. assumiu, ela falou, não, agora você respeita o filho. Até porque eu acho mais do que justo, já que ela que não queria que eu contasse, ela que contasse para outras pessoas depois, né? E aí, assim... O trabalho é teu agora. No fim das contas, assim, as pessoas da minha família, não teve ninguém que chegou e falou alguma coisa no sentido de, tipo, desrespeitar ou me chamar pelo meu nome morto. Mesmo assim, pessoas idosas, tipo, a minha avó tem 76 anos, a minha avó me criou praticamente, morou comigo minha vida inteira e ela me chama de Eric, meu querido, que e isso massa. tudo. E assim, virou uma chave na cabeça dela, isso é muito bonitinho. Muito incrível. O pai da minha mãe também, que é idoso, enfim, a minha madrinha, que eu adotei como minha madrinha, também tem 70 anos, também mudou, assim, super tranquilo. Todo mundo, assim, da minha família super mudou de boa. E assim, foi muito tranquilo desse um ano pra cá. Depois que... De março pra cá, depois que tudo alterou-se. E assim, a minha relação com a minha mãe, depois que a gente teve essa conversa, virou outra, sabe? E aí, foi isso, assim, a gente conseguiu construir uma relação muito melhor. Eu me aproximei muito mais dela, a gente criou uma relação de amizade. Hoje minha mãe, tipo assim, ela me chama de garoto pra tudo, de rapazinho, de senhor e não sei o que pra tudo. Que bom, ela internalizou mesmo ela, tipo assim, o que é real. Nunca mais ela errou. Nunca mais. E também você sabe que se errar por algum motivo, não é proposital. E assim, tipo, escapou. Pra você ter uma ideia, assim, minha mãe tem 51 anos, né? E assim, ela é muito fora dessa realidade trans, assim, e tudo mais. Pra ela é muito novo, por mais que, assim, desde lá, esse tempo todo que eu me assumi e tudo mais, já tinha o meu amigo, que é meu amigo até hoje, inclusive, que se assumiu e etc. Vocês têm amizade até hoje? A gente tem amizade até hoje. Ela sempre foi muito fora disso, né? Assim, porque não é a realidade dela. Ela é de outra época, enfim, mas hoje eu me relaciono com uma pessoa que é não binária e minha mãe usa o pronome neutro com essa pessoa. Ela vai falar comigo e fala, manda um beijo pra Elo, e não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim, ela entende? Não, muito bem. Mas ela usa o pronome neutro. Então, assim, ela respeita. Ela se respeita, ela super se esforça. Então, ela pode não entender, isso é muito interessante que você disse. Às vezes a pessoa não entende, mas ela respeita. Ela não faz a menor ideia do que quer dizer. Eu já tentei explicar, ela fica meio tipo, não tô entendendo nada. Mas assim, isso não quer dizer que ela não vai respeitar, sabe? Então, assim, pra mim isso é muito o que conta. Muito. E assim, às vezes ela ainda volta e fica, não, mas peraí, que é que não binário, que... E aí ela tenta toda hora, sabe, assim, e aí ela fica, não, mas é que esse negócio de neutro pra mim é muito confuso. Que elo e não sei o quê, e não sei o que lá. Aí às vezes ela não consegue trocar, e aí ela fala, tipo assim, em vez dela, sei lá, falar, sei lá, o que... ficou cansada? E deu muito cansaço. E ela vai fazendo um jeito dela pra não, sabe, errar o pronome. E eu acho isso muito bonitinho da parte dela, sabe? Com certeza. Então, assim, pra mim isso é ótimo já. Então, a gente foi construindo uma relação muito boa, que pra mim é o que super conta. Ela hoje fala, ela adora meu trabalho, assim, tipo, toda vez eu falo das coisas que eu faço, ela fala, nossa, mas você é tão novo fazendo essas coisas, que bonitinho. E não sei o quê. Então, não assim, só ela, eu também tive essa mesma sensação. E aí, assim, pra mim isso é uma coisa que assim, é claro que os 4 anos que a gente não se deu com isso foram muito doloridos, mas hoje, assim, eu consigo dizer com muita facilidade que eu perdoei, porque eu sei que, assim, não foi fácil pra ela também. Eu sei que também eu fui muito duro com ela nesses tempos, porque, né, o mundo é muito duro com a gente, então a gente acaba aprendendo a ser muito duro de volta.
Sim. Então, eu também não fui a pessoa mais doce do mundo nesses 4 anos com ela. Então, assim, não dá pra dizer que, ai, tudo foi ela sendo uma pessoa ruim. Eu não fui uma pessoa E é legal ótima. você se colocar nesse lugar de empatia, né? De entender assim, poxa, eu consigo entender como foi difícil. Isso acho que é um papel da gente também, de se esforçar, né? De Sim. falar, eu vou dar o tempo. A partir do momento que você se revela, as pessoas te viram, sobretudo a família, né? Sobretudo mãe, né? Que desde criança viu crescer e tal, e aí você chega e fala assim, olha, é o contrário. Uhum. É difícil. Aí não é assim, não é assim, tudo bem. A gente tem que entender, se colocar nesse lugar de falar, eu vou te dar o tempo necessário para você absorver, para você internalizar, né? E a partir de muito diálogo, muita conversa. Às vezes tem essas realidades mais conflitantes, que nem você teve com ela durante aqueles 4 anos, mas vocês chegaram num ponto, né? Que bom que vocês chegaram nesse ponto de acolhimento mútuo, de ela, puta, super fofa, meu. A minha mãe é um amor, assim. Você falando até o neutro, porque isso eu nunca vi isso, né? Que nem minha mãe, por exemplo, hoje me trata no feminino. Meu pai erra com frequência, mas eu sei que é difícil mudar, né? Meu pai tem 74, é difícil, mas assim, respeita, sabe? Quando lembra, fala, filha, vem cá, tal. Mas assim, neutro, não consigo imaginar minha mãe Não, na casa dos 70 chamando foi pessoas tão de... bonitinho. Isso é amigas, eu não consigo nem imaginar isso. Agora, meu, sua mãe é foi lindinha. tão bonitinho, a hora que eu vi, eu falei, eu não acredito nisso. E ela usa de um jeito assim, ela faz questão de usar, sabe? Assim, principalmente por mensagem, que ela consegue lembrar mais fácil. E tem tempo, aí, né? tem tempo. E aí, quando é falando, ela faz de tudo pra, tipo, ou usar de outra forma, ou a linguagem inclusiva, ou eu acho quando incrível. ela acerta o neutro, vai o neutro. Eu acho Incrível. muito bonitinho. Minha mãe é muito fofa, assim. E tem 51, né? Sim. Nossa, super nova. Bom, você também é super novo, né? Meu, 21. Eric, olha, só antes de terminar, gente, porque esse papo tá muito gostoso. Eu só vou pedir para ele contar rapidinho dos hobbies, né? Porque eu sou musicista, sou formado em música e tal. É verdade. E aí ele me conta aqui antes, em off, que ele gosta de tocar violão e de cantar. Eu falei, eu tenho que saber sobre isso. Como é que é isso aí, assim? Meu, então, sempre gostei muito, muito, muito Nossa, desde que eu me entendo desde criança. por gente, assim, de cantar. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu falei, vou aprender a tocar violão. Só que eu tinha medo de não conseguir por conta de coordenação motora. Comprei um ukulele, consegui tocar, comprei um violão, aprendi a tocar. E aí, comecei a cantar. Aí, comecei a escrever músicas. E aí... Também é compositor. Sim, faz um tempo que eu parei. Fazia uns covers, tal. Não, você faço compõe. uns covers, mas assim, mas faz tem coisas um tempo suas, que eu tenho. autorais. Eu tenho acho que 4 ou 5 músicas. E mas uma você nunca delas. Gravou? Não, mas uma tá delas. Papel ali. Uma delas foi um pedido de casamento para um ex meu, eu já fui noivo. Caraca! E aí eu tive um relacionamento de 5 anos. E aí parte desses 5 anos foi acho que 2 anos e meio, 2 anos de noivado. E aí eu fiz uma música pra pedir ele em casamento. E aí eu sou essa vibe, assim. Nossa, mas meu, você é todo precoce, assim. Incrível. Tipo, 19 anos, vice-diretor executivo de uma ONG. Aí, tipo, já foi noivo, meu, com 19 anos. É porque pra mim é diferente, porque eu sou da época eu nasci na década de 70, né? Eu já tenho 40 e pouco, tenho mais do que o dobro da idade. E para mim, na minha época, ter 19 anos era um negócio completamente diferente. Assim, não existia a possibilidade de eu, com 19 anos, ser vice-diretor de qualquer coisa. Isso é impossível. Tipo, ou ser noivo. Mas tipo, muito difícil, assim. Só que as coisas mudaram. Hoje eu sei que tudo é muito... Não vou dizer precoce, mas eu percebo com muita claridade, assim, de que as pessoas, os jovens de hoje, e as pessoas ali beirando os 20 anos, elas têm uma maturidade emocional, social, psicológica, psíquica, muito mais aflorada do que as pessoas de 19 anos da minha época. Então, só que eu sempre fico assim, meio
boca aberta quando eu vejo histórias assim de muitas conquistas de forma muito precoce, porque eu sempre me coloco no lugar do outro. E aí eu me lembro com 19 anos e falo, mano, isso é impossível. Então isso é incrível. Mas mesmo assim é incrível. Mesmo sabendo que as coisas mudaram. Continuo achando incrível. É muito incrível, muito incrível. Mas Caramba, eu já fui meu. noivo. E esse negócio de ser... eu não falei, acho que eu não falei, né? Que o Eric é escritor, né? Me lança aqui que já escreveu... O que que é? Você escreveu o quê? Um livro, você falou, mas o que que é? Um romance? O que que é? Era um... Ficção? Era ficção. Não é? Ah, tá. Eu escrevi um livro quando eu tinha... Ai, se eu falar a idade... Ai, meu Deus. 8 anos eu escrevi um romance. Não, foi com 12. Não é possível, sério? Juro. Eu escrevia muita fanfic. E aí um dia eu falei, mano, vou escrever um livro. Aí eu escrevi um livro. E aí eu cheguei a conversar com uma professora minha para publicar. Só que eu perdi a coragem no meio do caminho, porque essa minha professora, ela era uma professora na minha época, na escola do Fundamental, tinha aula de leitura. Então eu sempre fui muito engajado nisso. E aí eu falei para essa minha professora que eu tinha esse livro, dei para ela ler. Aí ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que trabalha numa editora, se você quiser eu posso publicar, eu posso conversar para publicar. Nossa, chegou a esse ponto, assim, Sim. de estar na cara do gol. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou passar limpo. Tipo, tava manuscrito. Ah, tava no E aí, aí eu falei, vou passar limpo, tipo, pro computador e tudo. E aí só que eu não tive coragem. Eu falei assim, gente... Mas você passou a limpo? Não passei a limpo. Tipo, eu comecei a passar limpo. Meu, termina, por favor. Você perde esse manuscrito, porque manuscrito perdeu, acabou. Eu comecei a passar limpo. Eu acho que eu passei até a metade. É uma ficção longa, assim? Acho que assim, é que se passar pro computador vai diminuir bastante, mas eu acho que tinha dado quase que um caderno de 10 matérias, assim. Tinha dado bastante coisa. Aí eu passei quase metade a limpo, e aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu acho que eu tô viajando na maionese. Não vou publicar isso, deve estar uma merda. Daí eu... Com 12 desisti. anos? Meu... Aí Depois você retoma esse projeto da sua vida. Uma hora eu vou acabar fazendo isso, eu tenho certeza. Quando você revisitar esse conteúdo, provavelmente você vai... Ter vergonha. Não, vergonha não. Provavelmente Não, você vai... que eu vou ter vergonha. Com a cabeça que você tem hoje, que só faz quase 10 anos, eu vou melhorar. 10 anos depois. Você vai dar uma rebuscada naquilo, você vai encontrar muita coisa interessante. É que hoje eu mudei meu estilo de escrita. Eu ainda escrevo hoje em dia. Sim, mas a criatividade de uma criança de 12 anos é mágica. É. Você escreveu coisas ali com certeza com uma liberdade de composição. Sim. Que hoje, por conta de ser uma pessoa muito mais madura, a gente acaba nos podando. Assim, então, eu com 15 passei a escrever poema. Parei de escrever, tipo, coisas mais longas, assim. É poeta também, gente. E aí eu mudei, tipo assim, eu mudei meu estilo de escrever, sabe? Então, assim, eu acho que se eu olhar aquilo, eu vou falar, nossa, que chatice. E aí eu vou sentir vergonha, mas os meus poemas eu ainda acho incríveis. Mas porque você escreve hoje? Não, os de 15 anos eu olho, eu ainda olho. Você também parou lá? Você fez os de 15 Não, mas parou. Eu ainda escrevo. Mas eu olho os de 15 anos... E tudo, assim, eu falo, nossa, que legal coisa isso boa. aqui. Eu olho, eu falo, nossa, que talento. Mas, assim, se eu pegar meu... Eu não tenho coragem de pegar o meu manuscrito pra ler. Porque eu tenho certeza que eu vou sentir vergonha. Mas não pensa assim, não. Tá numa pasta lá guardadinho. Foi algo muito, com certeza, muito belo que você escreveu naquele momento da vida. Você não pode... Revisita aquilo em algum momento. Um dia eu vou. Eric, querido, obrigada. Nossa, adorei a conversa, adorei. Gente, vocês não sabem, né? Eu tava entrando em contato pelo Instagram, no perfil do Transpor, porque eu peguei o contato do Eric com uma amiga minha, de uma empresa, e eu não relacionei que o Eric era do Transpor. E aí eu tinha convidado ele para participar e hoje mesmo mandei uma mensagem no Insta pro perfil do Transpor falando, vocês não tem alguém que represente vocês para participar, tal, não sei o quê. E aí alguém de lá falou assim, então, temos, inclusive, vai fazer o videocast com você hoje.
Uma falta de... Não conectei os pontos, assim, uma puta coincidência. Mas que bom que deu certo. Obrigado Fiquei de novo muito por você ter feliz. participado. Muita conversa gostosa. Uma pessoa incrível. Parabéns Ai, por tudo que você obrigada. está fazendo, pelo seu trabalho. E eu tenho uma honra, assim, muito de recebê-lo hoje, porque a primeira pessoa, o primeiro homem trans, né, que está representando a transmasculinidade. E aproveitando para mencionar que o canal Sou Trans Sou Mulher, a gente está passando por uma reformulação, justamente porque a gente quer abarcar mais as vivências trans. E o nome Sou Trans Sou Mulher não é o foco de ser com mulheres trans, mas acaba passando essa impressão e a gente está reformulando isso para um novo formato, para um novo nome, que chama-se Trans Saber. E esse videocast de hoje já faz parte dos videocasts do nosso canal Trans Saber. Então, você já vai provavelmente já ter percebido que mudou o logo e tal. E eu estou muito honrada de recebê-lo, primeiro homem trans, nesse projeto novo, nessa conscientização nova de abarcar toda essa diversidade e pluralidade do universo trans. Então, Ai, eu tô que honra muito saber feliz, disso. muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigado. Viu? Então é isso, a gente fica por aqui, pessoal. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Ai, que massa. Adorei você aqui. Conversa boa. Olha, você não pareceu nervoso em nenhum momento. É porque eu esqueci de falar, eu sou ator. É sério? Puta, Pelo contrário, quando eu comecei Não, e mais uma coisa que a gente acabou não falando, né? Tipo, é Eu ator. esqueci de você falar. tava mais tímido e tal, quando começou você cresceu, assim, No começo eu percebi que você tava falando bem rápido. Esgotou. Tipo, Nossa! mas você se formou em artes cênicas? Não, eu fiz curso Você fez de teatro.